Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Tudo bem por aí? Sim? Sim. Não sei se você sabe, estamos aqui gravando mais esse encontro sob forte chuva. Curitiba está nos últimos dias aí com uma chuva torrencial. E é bacana porque estamos todos, né? Uma época aí conturbada de racionamento de água, os bairros têm ficado aí, eram 24, agora são 36 horas sem água, depois de 24 volta, então estava complicado. Então essa chuva é muito mais do que abençoada. E com chuva e tudo, nós vamos começar a nos divertir, ainda com matemática A, aula 11, exercícios. Então dá uma olhada aqui na pedra 3210. Muito bem. Eu vou ficar meio segundo no cantinho, pronto, o senhor já me viu, já sabe quem eu sou, me conhece, está aqui do lado, aula 11, exercícios, muito bem, já me viu, tchau. Muito bem. Vamos nos divertir hoje com coisas assaz maravilhosas, assaz divertidas, que são, obviamente, esses exercícios tão esperados da aula 11, ainda função quadrática. Nós vamos longe com isso. Temos mais 25 encontros só desse tema. Mentira, acho que esse é o último. Vamos lá. Bem devagar. Federal do Paraná, em 2006, ou seja, no vestibular, disse assim: o lucro diário L e a receita gerada R menos o custo de produção C. Então o lucro, vamos lá, devagar. Vamos anotar o que a gente tem para não nos perdermos. O lucro diário L é a receita gerada R menos o custo C. Então isso a banca nos deu. O que na verdade não precisava, porque a gente tinha que saber disso. A gente tem que saber que lucro é receita menos gasto, né? Menos custo. E a banca nos diz em determinado momento que suponha que em certa fábrica a receita gerada e o custo de produção sejam dados em reais pelas funções. Então R de x, ou seja, quem é a receita, é 60x menos x quadrado, e C de x, ou seja, o custo, é este cara aqui. 10 que multiplica x mais 40, sendo x o número de itens produzidos no dia. Então, pausa. Produzidos no dia. A fábrica tem capacidade de produzir até 50 itens por dia. Certo? Daí a banca nos dá 4 alternativas. Então, esta é uma das questões mais bonitinhas, porque a banca parte da premissa que o senhor analise cada uma dessas 4, baseado no que nos foi dado, e daí para poder fazer, julgá-las como corretas ou incorretas, certo? Então vamos lá. O que nós temos? A frase que eu lhes digo sempre, continuo dizendo, é: junte o que você tem. Lucro é receita menos os gastos, menos despesa, ou como chama a banca, menos os custos, certo? Então o lucro será, vamos voltar na formuleta, a banca nos disse que a receita é 60x menos x quadrado. Então isso aqui é o R, 60x menos x quadrado. Isso tem que ser tirado, desculpa, nós temos que tirar daí o custo, que é 10 que multiplica x mais 40. Eu vou escrever aqui em cima essa formuleta, 10 que multiplica x mais 40. Foi a formuleta que a banca nos deu, certo? Isso aqui, agora vem a parte boa, isso aqui você faz um distribui e pode reescrever como sendo 10x mais 400. Claro para todo mundo isso? A banca fez de propósito dar nesta forma para ver se o senhor está acordado. 10 que multiplica x mais 40. Então você faz um distribui o 10 para todo mundo lá. 10 vezes x, 10x, 10 vezes 40, 400, certo? Então nós teremos 60x menos x quadrado, que é a primeira parte, menos essa segunda parte, que é 10x mais 400, certo? Muito bem. Agora vamos montar a função inteira. Ah, mas ela não está pronta. Não, filhinho. Nós temos dois pedaços aqui que tem que ser unidos. Então, unamos-los. 60x continua aqui, menos x quadrado continua aqui. Cuidado agora. Esse sinal de menos é distribuído para cá e para cá.
Muita gente erra nisso. Muita gente acha que o menos está só na frente do 10. Não, está à frente da função inteira. Menos 10x menos 400, certo? Reescrevendo, agora em ordem, ficamos com menos x quadrado, certo? Olha que bonitinho. Nós temos 60x aqui e temos menos 10x aqui. 60 menos 10, 50. E o 400 não tem quem somar, fica sozinho. Então nós temos uma função de segundo grau, com a boca para baixo. Como é que eu sei? Porque o x está com negativo, que corta lá no ponto menos 400. Então nós temos algo assim. Uma função provavelmente vai ter esta cara. Aliás, desculpe, eu vou ter que aumentar o eixo, este eixo aqui, porque, sabe, não é você que eu quero mexer, sabe? Está aí. Isso. Para cá. Esse eixo vai ter que ser mexido. Por quê? Olhe bem o que nós descobrimos. Ela corta lá no menos 400. Então ela está aqui, ó. Ela corta aqui. Menos 400. Certo? Este é o nosso lucro. Entendeu? Por enquanto, sim? Sim. Então, vamos ver o que a banca pergunta. Então, lembrando, nós pegamos a definição de lucro, que é receita menos os gastos, menos os custos. Tínhamos a fórmula dada para a receita, tínhamos a fórmula dada pelos custos e fizemos aí uma junção das duas. Chegamos a menos x quadrado mais 50x menos 400, certo? Esse menos 400 diz que ele corta neste ponto. Certo? Então, vamos ver o que a banca quer. A banca diz assim: o número mínimo de itens X que devem ser produzidos por dia para que a fábrica não tenha prejuízo é 10. Então, vamos lá. O que é prejuízo? Então, vamos começar a pensar que nem gente grande. Se você tem um lucro igual a zero, quer dizer que o que entrou, você gastou. Então, uma coisa mata a outra, você não tem lucro nenhum. Quando você tem lucro positivo, é porque realmente você ganhou, você tem mais receita, você mais ganhou dinheiro do que gastou. E quando você tem lucro negativo, é porque você mais gastou do que ganhou. Claro para todo mundo? Então, lembrando, aqui há empate, receita. Opa! A receita é igual aos gastos. Aqui a receita é maior do que os gastos. E aqui a receita é menor do que os gastos, ou custos, como ele chama, certo? Então a banca está perguntando se o número mínimo de itens X que devem ser produzidos por dia para que a fábrica não tenha prejuízo, ou seja, então vamos tentar analisar. Não ter prejuízo quer dizer que eu tenho que ter um lucro maior ou igual a zero. Entendeu? Meu lucro tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, esta fórmula inteira tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos tentar fazer isso. Chegamos à conclusão que a nossa formuleta é menos x quadrado mais 50x menos 400 tem que ser maior ou igual a zero. Claro para todo mundo? Por quê? Vou insistir nisso. Não ter prejuízo quer dizer que eu posso empatar ou ganhar. Eu não posso ter número negativo. Não posso ter mais gasto do que receita. Então, não ter prejuízo é ter um lucro maior ou igual a zero. Então, você faz isso que isso seja maior ou igual a zero. Na verdade, você tem que calcular as raízes desta equação. O que você faz? Então, o nosso método mágico, bem devagar. Multiplica ela inteira por menos 1 para achar as raízes daquele nosso método mágico. E eu pergunto para os senhores, bem devagar. Quais são os números na Terra que multiplicados dão 400 e cuja soma dá 50 positivo? Eu tenho dois números que multiplicados tem que dar 400 e que somados tem que dar 50. Obviamente só pode ser 10 e 40. Certo? 10 e 40. O que quer dizer isso? Quer dizer aqui, ó, que 10 e 40 são as nossas raízes.
Ou seja, é verdade, eu não posso produzir menos do que 10 peças. Se eu produzir menos que 10 peças ou mais de 40, eu vou ter prejuízo. Lembra, nós estudamos isso lá no último encontro. Qualquer coisa para cá é positivo, lembra? Ou seja, está para cima do eixo. Qualquer coisa para cá ou para cá fará com que o L, que não se esqueça que o nosso L está no eixo Y, né? Aqui está o lucro, aqui está a quantidade de peças produzidas. Ou seja, se eu quero lucro que não seja prejuízo de 0 para cima, ou seja, qualquer coisa para cá. Então, menos de 10 peças, ou seja, para lá, e mais de 40, nos dará prejuízo. Então, quando a banca diz o número mínimo de itens para que não tenha prejuízo é 10. Verdade. Verdade. Claro, por enquanto, essa é verdadeira. 10. A função lucro de x é crescente no intervalo de 0 a 25. Opa, 0 a 25. Mentira, porque, ó, não, até é verdade, ó, porque até aqui, ó, ela é crescente. Mas como é que eu sei que é 25? Eu lhes contei que o x do vértice pode ser representado pela média das raízes. 10 mais 40 sobre 10. 2. 10 mais 40 até onde dava 50 por 2, 25. Então, até aqui é 25. Então, realmente, ela é crescente até aqui e depois ela decresce. Claro para todo mundo? Sim, sim. Então, 2 também está certa. Crescente. Para que a fábrica tenha o maior lucro possível, deve produzir 30 itens por dia. Não precisa nem fazer, porque acabamos de ver que o x do vértice dá 25. É com 25 itens que eu produzo o maior lucro. Então, essa terceira está errada. Certo? Agora, atenção, Brasil. Número 4. Se a fábrica produzir 50 itens num único dia, terá prejuízo. Lembre que eu contei. As raízes são 10, isso, com essa cor, exatamente com essa cor, atenção, Brasil, 10 e 40. Qualquer coisa abaixo de 10 ou acima de 40 vai me dar prejuízo. A banca disse que se eu produzir 50 itens num único dia, terei prejuízo. Verdade também. Então, certas 1, 2 e 4, portanto, letra A. Claro para todo mundo? Então, insistindo, essa é uma questão longa que exige aí um raciocínio bem lento, gastamos 13 minutos só nela, mas é verdade. Nós temos que saber essas coisas. A Federal faz, vocês sabem que o vestibular da Federal tem 9 questões, costumeiramente. E são questões desse nível, são questões fáceis se você sabe a teoria, certo? Então, insistindo, a banca nos deu a fórmula da receita, nos deu a fórmula do custo. E disse também que o lucro é receita menos custo. Não precisava nem ter dito isso, mas a banca teve um coração muito bom e nos disse. Então, o que você faz? Primeiro passo, passo número 1. Você vem aqui e monta uma equação só a partir dessas duas. Então, achamos uma equação lucro. Na verdade, o ideal seria que você chamasse isso aqui de lucro em função de x, certo? Porque ó, o x aqui e tem x aqui, certo? Então, montamos uma equação, sabemos que está com a boca para baixo, certo? Sabendo que está com a boca para baixo, você monta certas coisas. A partir disso, de novo, aqui está a sua função lucro de x. A banca nos coloca a condição de que não tem que ter prejuízo. Então, para não ter prejuízo, ou o lucro é zero, ou o lucro é maior do que zero, certo? Ou seja, uma equação de segundo grau normal. Vamos achar as raízes. Então, você multiplica a equação inteira por menos 1, porque tem esse menos aqui atrapalhando. Então, você inverte o sinal de todo mundo. Então, você tem que achar dois números cujo produto dê 400 e cuja soma dê esse cara com o sinal invertido. Ou seja, se aqui é menos 50, a soma tem que dar 50. Apenas 10 e 40 que satisfazem essa condição. 10 vezes 40, 400. 10 mais 40, 50. Então, achamos as nossas raízes. Você volta aqui e acha as raízes. Então, eu só vou usar esse slide para... Isso! Vamos fazer o troço reto aqui, Brasil. Nós achamos as nossas raízes, então sabemos que o comportamento da equação é assim, certo? Aqui é o teu menos 400 fedorento, porque é onde corta.
aqui tem o 10 e aqui tem o 40. Sabendo disso e sabendo que nós vimos no encontro anterior que o que está aqui para cima é positivo e o que está para baixo é negativo, como a banca quer os valores positivos ou zero, pode ver, ó, positivos ou zero, qualquer coisa entre 10 e 40 te darão os valores positivo ou zero. Qualquer coisa abaixo de 10 peças produzidas ou acima de 40 nos dará prejuízo, certo? Como a gente sabe que o vértice é exatamente a média aritmética das duas raízes, 10 mais 40, 50 por 2, 25, certo? Então, com isso a gente mata todas as perguntas, certo? Tô bem. Número 2, Federal Fluminense do Rio. Boa, esta aqui é uma das boas. A banca nos disse algumas coisas em termos de gráfico, só que nós não temos a função. Então, bem devagar. Primeira coisa, temos que saber a função. Só que a banca nos deu uma das raízes, que é 100, e nos deu o x do vértice, nos deu o y do vértice e nos deu o ponto C. Que ponto C? Este ponto C aqui, o cabeça de bagre. Ax quadrado mais bx mais C, este C aqui. Certo? Primeira coisa, vamos só redesenhar esta função. Essa aqui vai demandar tempo, porque essa aqui é das boas, hein? Essa aqui é dos exercícios legais. Nossa, velho, vamos fazer um troço decente? Pronto. Aqui tem o nosso C, que vale menos 1000. Aqui tem uma das raízes que vale 100. Aqui tem o x do vértice que vale 300 e aqui tem o y do vértice que vale 800, certo? Primeira coisa, eu preciso da equação, eu não consigo fazer nada sem a equação. Então eu vou contar um segredo. Eu vou até aparecer aqui um pouquinho só para contar um segredo. Quando a banca te dá esse tipo de informação, ou seja, te dá o C, te dá uma das raízes e te dá o vértice, cara, é só pensar. Eu acabei de contar, se o vértice é a média aritmética das raízes, então ele está exatamente no meio das raízes, certo? x1 está aqui, x2 está aqui, o vértice está aqui. Então, a distância da primeira raiz até o vértice é exatamente igual à distância do vértice até a segunda raiz, entendeu? Se aqui tem 50 de diferença, aqui também tem 50. Se aqui tem 1000, aqui também tem 1000. Aqui tem 200, aqui tem 200. 200, entendeu a dica? Então, vamos lá. Olha que simples. A banca nos disse que uma das raízes é 100 e a outra é 300. Então, eu tenho exatamente 200 de diferença aqui. Então, vou ter 200 para cá também. Ou seja, a próxima raiz será 500. Por quê? Olha que fácil. 100 mais 500, 600 por 2, 300. Então, eu tenho uma das raízes sendo 100 e a outra 500. Certo? Então, eu tenho as duas raízes. X' sendo 100 e x duas linhas sendo 500. Eu não sei se o senhor sabe, provavelmente sim, que a professora Camila deve ter dito isso, que uma função pode ser escrita assim, x menos x' que multiplica x menos x duas linhas. É uma outra maneira de fazer a representação da função, certo? Sim, sim. Então vamos representar esta função aqui. Nós já temos as duas raízes, então vai ser x menos 100 que multiplica x menos 500. Certo? Sim, sim. Primeira grande coisa engraçadinha, se a banca nos deu com a boca para baixo, você já põe por conta aqui um sinal de menos na frente. Pode pôr por conta aí, certo? Então vai ser menos tudo isso. Certo? Por quê? Porque a boca está para baixo, tem que ser negativa a função. Então, vamos fazer os nossos distribói, como sempre. Fazer o nosso distribói. E vamos resolver. Então, bem devagar. Esse menos vai ser colocado só depois, hein? X vezes x, x quadrado. X vezes 500, 500x. X vezes 100, 100x. E, finalmente, 500 vezes 100. Olha, pode ver. 5 vezes 1, 5. Tem 4 zeros, põe 4 zeros. Certo? Então, ficamos com menos x quadrado
mais 600x menos 50 mil. Opa, eu coloquei um mais aqui, desculpe. Por que que mudou o sinal? Tem um menos na frente de todo mundo, filhinho. Você tem que fazer o distribui aqui também, ó. Menos x quadrado, menos com menos vira mais e menos com mais vira menos. Certo? Ok, ok. Essa é a nossa função. Mentira, não é não. Porque se você for observar essa função, ele corta no ponto menos 50 mil. E não é aí que ele corta. Ele corta no ponto menos 1000. O que você faz? Divide a equação inteira que você descobriu por 50. Por quê? Porque a banca nos deu o ponto onde corta. Ele corta no menos 1000. E nós achamos, através dessa nossa matemática aqui, menos 50 mil. Então, para transformar menos 50 mil em 1000, você divide por 50. Então, a equação transformar-se-á em menos 1 sobre 50 x ao quadrado. Nossa, velho, fazer um troço bonito, né? Menos 1 sobre 50. Por que 1 sobre 50? Porque tinha 1 na frente, dividir por 50, ficou 1 sobre 50. Mais 12x menos 1000. Esta é a tua equação. Entendeu? Então, insistindo, quando você tem as raízes e quer achar a equação, você faz esta mágica aqui, x menos a primeira, que multiplica x menos a segunda. Certo? Como a equação está com a boca para baixo, isso não foi dado textualmente, foi dado pelo gráfico, você põe um... Nossa, mas sempre esta cor aqui, biruta, sai daí. Você põe sempre um menos na frente aqui de todo mundo. Não vai colocar o menos só aqui, senão vão achar que é só o menos x. Não, põe entre chaves, entre colchetes, faz toda a operação e depois multiplica todo mundo por menos 1. Certo? Achamos a equação, só que aqui, pela equação, o nosso C, ou seja, onde corta, seria no menos 50 mil. E não é. A banca nos disse que é no menos 1000. Então, para transformar 50 mil em 1000, divide todo mundo por 50. Certo? Então, achamos a nossa equação. Então, nossa equação é, nossa equação inteira, né? Menos 1 sobre 50, que multiplica x quadrado, mais 12x menos 1000. Essa é a nossa equação. O que a banca quer? Número de peças que torna o lucro nulo. Lucro nulo é quando isso aqui vira zero. Lembre que, mais uma vez, a banca está chamando isso aqui de lucro em função de x. Que torna o lucro igual a zero é nas raízes, horas. Nós já temos as raízes. Uma é 100, que a banca nos deu, e a outra é 500, que a gente achou, sabendo que a diferença, a distância tem que ser a mesma. Ou seja, se da primeira raiz até o vértice tem 200 de diferença, porque é 300 menos 100, do vértice até a segunda raiz vai ter que ter 200 também, ou seja, 300 até 500. Então, com 500 peças, eu zero a função, certo? Então, primeira coisa que a banca quer, peças que tornam o lucro nulo, 500 peças. Valores de x que tornam o lucro negativo. Então, bem devagar. Eu vou insistir mais uma vez no gráfico, não vai ser a última, vai ser a quadrilionésima vez que eu vou falar nisso, mas tem que ser falado. Quando a banca faz referência a lucro negativo, eu vou insistir nisso. Aqui no eixo Y, na verdade, nós temos o lucro em função de x. E no eixo X tem o x mesmo, que é o número de peças, certo? Eu vou insistir numa frase. O lucro será positivo quando estiver aqui, para cima. Não confundam x com y, por favor. O x é positivo para cima e é negativo para baixo. Assim como o x é positivo para a esquerda e negativo para a direita. Então, esse aqui é o sinal de x, esse é o sinal de x, esse é o sinal de y, esse é o sinal de y. Claro para todo mundo? Então, a banca quer lucro positivo. Lucro positivo é quando está a curva acima do eixo X. Cuidado, hein? Não vai confundir, porque as pessoas adoram confundir as coisas. Quando será negativo? Para cá, ó, qualquer coisa abaixo de 100 ou acima de 500. Então, a banca pergunta, quando que eu terei lucro negativo? Ou seja, quando eu vou ficar devendo? Qualquer coisa... Não, fazer com a outra caneta mais fina, né, filho? Isso não cabe aqui. Qualquer coisa abaixo de 100 ou
acima de 500 peças. Certo? Sim? Sim. E o número de peças deve ser vendidas para que o lucro seja de 350 cruzeiros. Então, olha que fácil. Agora nós temos que, em função da fórmula dada, lembre que aqui é o lucro, estamos calculando o lucro. Estamos calculando o lucro. Agora a banca nos impôs um lucro de R$350, certo? Então nós temos que igualar, agora vem a parte boa, você iguala isso aqui a 350. Tem espaço? Tenho, sabia que tinha deixado mais um slide. Menos 1 sobre 50x quadrado menos 12x mais, me perdi, 400? Não, menos 1000, né, o cabeçudo. Acho que decora tudo, não, né, tchê? Fazer o troço aqui, né, tchê? Menos 1000. Isso aqui tem que ser 350, ou seja, o lucro. Olha que estranho, então bem devagar. Se a banca nos disse pelo gráfico aqui, ó, tá aqui, ó, que o vértice é 800, ou seja, o vértice é 800, para ter 350 é alguma coisa por aqui, ó. Vai acontecer duas vezes, então eu vou ter duas raízes mesmo. Entendeu a ideia? Eu vou ter que encontrar duas raízes. Então vamos lá, bem devagar. Cara, esse 350 tá atrapalhando aqui, tá para fora, tá atrapalhando. Então o que você faz? Olha que bonitinho. Passa esse cara aqui para dentro. Fica menos 1 sobre 50 x quadrado mais 12x menos 1000 menos 350 igual a zero. Certo? Menos 1 sobre 50x quadrado mais 12x menos 1350 igual a zero. O que você faz agora? Adivinhe. O teu amigo Bhaskara. Usa, aplica o Bhaskara, vira o Bhaskara de ponta cabeça, faz o que tem que fazer. Só que eu vou contar um segredo para os senhores. Agora é hora de contar um grande segredo. Talvez nós não tenhamos lá muito tempo de ficar fazendo Bhaskara, aqui por uma questão óbvia, né? A gente tem mais o que fazer na vida do que ficar fazendo Bhaskara. Então o que eu recomendo para os senhores? Quando acontece algo assim, você vai ter que trabalhar e fazer a continha que nem gente grande. Então você vai ter que usar o Bhaskara. Às vezes, você não tem tempo de usar isso do ponto de vista para fazer Bhaskara lá na hora, certo? Às vezes você não consegue fazer teu amigo Bhaskara porque, cara, dá trabalho, velho, dá trabalho se fazer Bhaskara a essa altura do campeonato. Então o que eu recomendo? Multiplica de novo todo mundo por 50, para você se livrar dessa fração aqui. Então fica menos 50x quadrado mais 600x menos 1350 vezes 50. 1300, vamos fazer aqui, eu tenho com preguiça de fazer na mão, vamos fazer aqui direto, 67.500. 67.500. Certo? Sim. A função é essa? A função é essa. Por que menos 50? Aqui não tem 50, né? O cabeça de baga. Aqui é o menos x quadrado direto. Eu falo uma coisa e penso em outra. Desculpe. Multiplica por menos 1 todo mundo. Fica x quadrado menos 600x mais 67.500. Pergunto, quais são os únicos números na Terra cuja soma tem que dar 600 positivo e cujo produto dá 67.500? Quais são os dois únicos números na Terra que satisfazem esta condição? Quanto? Ficaria agora 500 e 100? Não, 500 e 100 dá 50 mil. Não é o caso. Tem que ser... Então vamos ter um pouco de bom senso. As nossas raízes são 100 e 500. E aqui está o vértice de 300. Então, obrigatoriamente... Desculpe. 300. 800 é o lucro. Obrigatoriamente vai ser menos que 100... Desculpe, mais que 100 e menos de 500. Mais que 100 e menos de 500. A pergunta é, qual?
Então isso aqui fica de desafio para os senhores, a gente não tem tempo, a gente não vai conseguir resolver. Então a frase é simples. Quando a banca perde essas coisas, o número de peças que tornam o lucro nulo, ou seja, são as raízes. As raízes fazem com que a função seja zero. Então, nas raízes, isso aqui fica igual a zero. Uma das raízes a banca deu 100, a outra raiz é 500. Os valores que tornam negativo é qualquer coisa atrás da primeira raiz e depois da segunda, ou seja, menor que 100, maior que 500. E isso aqui, você iguala a nossa função a 350 e resolve. Dá trabalho, mas, obviamente, tem que estar entre 100 e 500. São duas raízes, certo? Tudo bem. Por que eu quis fazer isso rapidão e pular para cá? Porque essa aqui é uma das grandes pegadinhas da banca. Federal. Veja, estamos aqui preocupados com a Federal, não com a Federal Fluminense. Nada contra, mas estamos preocupados com a Federal. Então vamos pegar as questões deles, que são as boas. F de x é x quadrado menos 2x menos 3. E g de x é meio x menos 1. Sempre com o x pertencente aos reais. A banca disse que a função f de x mais g de x tem 3 zeros. Então vamos lá. X quadrado menos 2x menos 3 é o f de x. Então, f de x, x quadrado menos 2x, menos 3, isso, minha memória está ruim. Não, até que foi. E g de x é meio de x menos 1. Certo? A banca fala em f mais g, ou seja, f mais g. Vai ser x quadrado menos 2x menos 3 mais meio x menos 1, certo? Porque a banca fala em f mais g, não é f vezes g, cuidado, é f mais g. Vamos somar os que têm as mesmas famílias. Então, x quadrado continua x quadrado, menos 2 mais meio, menos 2 mais meio, o que é isso daqui? Menos 2 mais meio. Menos 2 mais meio. Vamos fazer aquela nossa mágica bonitinha. Você pega esse cara e multiplica por esse, e aqui manda somar, a gente soma. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Portanto, menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2x menos 1. Essa é a nossa função f mais g. A banca disse na letra A, desculpe, no número 1, que eles têm 3 zeros. Mentira, não tem não. Zero da função é quantas raízes eu tenho. Continua sendo função de segundo grau. Então, função de segundo grau tem 2 raízes. Ou, como se chama, tem 2 zeros. Certo? Então, o número 1 está errado. 2. A função f mais g é crescente no intervalo fechado de 2 até 5. Vamos lá. Ela é crescente de 2 até 5. Vamos fazer mais ou menos aqui esta função. A boca está para cima, obrigatoriamente, como deveria estar. Corta lá no menos 1. Corta lá no menos 1. Então, esta função é algo mais ou menos assim. Isso, bem assim. Mais ou menos assim. Corta aqui no menos 1, tem o vértice aqui, tem as raízes, uma aqui e a outra aqui. Ela é, segundo a banca, ela é crescente no intervalo fechado de 2 até 5. Olha que fácil. Aqui ela é decrescente. Aqui é o vértice, aqui ela se torna crescente. Não precisa nem ser muito esperto para saber que se aqui é o menos 1, onde corta, aqui é o C, quando for fazer Bhaskara, você vai ver as raízes. Claro que se for fazer em escala, você vai ver que realmente ela é crescente do vértice para lá. Ou seja, de 2 até 5 é uma grande chance. Então, isso aqui é verdade. 3. A função g menos f. Agora mudou, né? Agora é a função g menos f. Então vamos lá, vamos fazer a função g menos f. Banca também tem uns troços biruta, né? G é meio x menos 1. Então, g de x é meio x menos 1 e f de x é x quadrado menos 2x menos 3. Isso? A memória não está tão ruim.
Então vamos lá, quem é G menos F? Meio de x menos 1 menos essa função inteira, x quadrado menos 2x menos 3. De novo caímos aqui, ó, na questão do distribóio sinal. Meio x menos 1 menos x quadrado mais 2x mais 3. Certo? Claro para todo mundo? Distribuição sinal para todo mundo. Menos x quadrado, 2x mais meio x, eu tenho 2,5, portanto, 5x sobre 2. 3 menos 1, 2. Está aí sua função. Corta no 2 e está com a boca para baixo. Então, ela corta no 2 e está com a boca para baixo. Se ela corta no 2 e está com a boca para baixo, com certeza vai ser algo assim, ó. Corta no 2 e está com a boca para baixo. A banca nos disse aqui que ela é positiva de 0 a 3. Positiva de 0 a 3. Olha aqui, ó. Verdade, tá para cima. Como é que eu sei que no 0 ela é positiva? Porque aqui ela corta no 2. Se ela corta no 2, o x aqui é 0. Então que ponto é esse? É o ponto 0, 2. O x vale 0, o y vale 2. Da onde esse 2? Da função, é esse 2 aqui, filho. Então realmente a 3 está certa também. Boa, né? Quanta coisa biruta que a banca nos coloca. E na 4, quando x é igual a 0, f bola g é igual a g bola f. Então, bem devagar. A banca misturou função composta. A banca misturou função composta. Quando é x igual a 0, f bola g é igual a g bola f. Temos espaço aqui? Temos. Primeira coisa, vamos calcular f bola g. Também é conhecido como f dg de x. Depois vamos calcular g bola f para fazermos isso daqui. Certo para todo mundo? Sim, sim. Primeiro, f bola g. X ao quadrado, a f, né, menos 2x menos 3, e a g é meio x mais 1. É isso? Meio x menos 1, cabeça de baga. Memória estava boa, mais ou menos. Memória estava mais ou menos. Certo? Então nós temos aqui f e g. F de x e g de x. Certo? Temos as duas aqui. Primeiro, f bola g. O g dentro de f. Então, quando é f bola g, você pega a função g inteira e põe dentro do f, põe no lugar do x. Então, isso aqui vai ser meio, no lugar do x vai a função inteira. Lembra disso? Então, meio x menos 1, tudo isso ao quadrado, porque a banca, o f está ao quadrado, menos 2 vezes esta função inteira, menos o 3. Este é o f, f de g. Quem é g de f? A mesma coisa, só que no lugar deste x, você coloca a função inteira agora. Meio de x quadrado menos 2x menos 3 menos 1. São duas funções compostas, certo? O que a banca disse? Que as duas são iguais quando o x é 0. Quando o x é 0. Então, lembrando, desse lado aqui tem f bola g. Então, isso aqui tudo é f bola g. Quem é esse de baixo? G bola f. Lembrando, f bola g é a função g inteira dentro do f. Então, onde tiver x, você coloca a função g inteira. Então, meio x menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes meio de x menos 1, menos o 3 que já estava lá. Quando a banca pede g bola f, é a função f inteira no lugar do x, ou seja, no lugar deste x aqui vai a função f inteira. Certo? O que você faz? Iguala essas duas e põe 0
no lugar do x, para descobrir se elas são iguais. Isso é ter uma grata surpresa que elas não serão iguais. Certo? Então, se elas não são iguais, isto mata a alternativa número 4, porque elas não são iguais. Portanto, certas mesmo, 2 e 3, portanto, letra A. Então, veja, nós trouxemos aí exercícios complexos, não difíceis, complexos, que vem tudo aquilo que a gente falou sobre sinais, sobre quando que é positivo, quando que é crescente. Então, lembre, eu vou insistir numa frase rapidinha nesse último minuto, fechamos em 41. Quando a boca está para baixo, assim, ela vai ser crescente nesse intervalo até o vértice, depois torna-se decrescente. Quando a boca está para cima, ela vem lá do menos infinito, ela é decrescente, chegou aqui no vértice, ela se torna crescente. Claro para todo mundo isso? Quando que ela é positiva? Então agora eu vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço, eu vou fazer aqui. Vou pegar um papel qualquer, eu vou fazer um troço bem engraçadinho aqui. Uma coisa que faz tempo que eu não faço, vou fazer hoje, aqui ao vivo e a cores para todo o Brasil. Que é assim, que a gente faz no improviso mesmo. Eu vou desenhar um troço aqui no papel. Não é piada, é no papel mesmo. Aqui é no papel. Vou desenhar uma parabólica com a boca para baixo, especificamente. Tá aqui, ó. Com a boca para baixo, certo? Se a banca perguntar quando que essa parabólica é positiva, quando que ela é positiva? Nesse intervalo que eu pintei aqui de cor de rosa. Aqui, ó. Ela é positiva aqui. Por quê? Porque os valores estão acima do eixo X. Certo? Quando ela é negativa? Ela é negativa nos pontos, eu não sei se vai dar para ver, eu acho que não, mas eu vou pintar aqui de amarelo. Essa caneta aqui meio biruta, às vezes não aparece. Ou seja, ela vai ser, até para aqui, aqui a luz reflete, ó. Ela é negativa daqui para trás e daqui para frente. Entendeu? Ela é positiva nesse intervalo, aqui, ó. Porque todos esses valores aqui estão para cima. Estão insistindo, ó. Daqui até aqui ele é positiva. Tá todo mundo para cima do eixo X. Daqui para lá é negativa, daqui para lá é negativa. Claro para todo mundo? Tô bem. Dá uma descansada, respire profundamente, porque daqui a pouco, eu acho que daqui a pouco eu volto, ou não. Quem sabe eu volte ou não. Descanse, fique bem, fique protegido e cuide com a chuva. Grande abraço, fui!